Eu quero aproveitar e trazer mais um assunto que é importante nesta sexta-feira. Eu trago informações que vão servir de ingrediente para a CPI do MST, provavelmente, que foram apuradas pelo nosso comentarista de Brasília, o Cláudio Dantas. O Tribunal de Contas da União identificou deficiências na execução da política de regularização fundiária nas gestões de Lula e Dilma Rousseff. Deficiência na regularização de áreas rurais na Amazônia Legal, que significaria a não reversão de áreas irregularmente ocupadas. Isso só já daria, segundo o TCU, um dano de 2,4 bilhões de reais. É o primeiro que eu coloco aqui nesse ingrediente do debate. Isso faz parecer muito do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, Gustavo Segré? Primeiro que eu acho que avaliar agora, o TCU dizer que as questões feitas por Dilma e Lula tenham problemas no fechamento das contas e da gestão, é uma demora muito louca, porque estamos falando não de Temer ou Bolsonaro, estamos falando de Dilma e Lula. Sim. Quantos anos faz? Então é uma situação que de por si mostra, vamos dizer, incompetência nos tempos. Ou seja, se fosse para resolver a situação já era, né, depois de tantos anos. Vamos supor, agora tem que pedir a reembolso de quem? Quem vai pagar? Quem vai honrar? Então, não sei se tem justamente a ver com essas questões agora da briga IBAMA, meio ambiente, governo, mas me chama muito a atenção, sem questionar o conteúdo que eu acho válido. Entre outras questões, mostra que parte do orçamento era feito para pagamento de salários. Então, para que temos tanta gente? Para pagar salários à despesa pública? Mas me parece muito chamativo a demora. O Piperno, o TCU também aponta problemas na seleção das pessoas que foram beneficiadas por esses programas, o que geraria danos também de 2,8 bilhões de reais. Bom, parece que fizeram uma incursão ao passado. E se isso foi apurado no passado, eu imagino também que os governantes daquele momento tenham enviado as suas defesas em relação a essas acusações. É assim que funciona quando o TCU identifica algum erro. Agora, há também apontamento de aumento de desmatamento em muitas dessas áreas que foram monitoradas pelas gestões do PT. Você acredita que isso possa servir de argumento na CPI do MST que traz essa questão das invasões, da reforma agrária à tona agora, Alan Gani? Mas com certeza, Evandro, porque o TCU é uma instituição respeitável, é uma instituição independente e fez um trabalho técnico, mostrou problema de falta de documentação, de problemas de registro, de problemas no loteamento, né, na posse dessas terras e depois problemas também posterior, quer dizer, uma vez ocupadas essas terras, não houve um devido cuidado com o solo, com os recursos naturais, tanto antes quanto depois. E o que mais chama atenção nesse relatório do TCU é que isso ocorre justamente no governo Dilma e Lula, né? Ou melhor dizendo, na ordem cronológica, Lula e Dilma. E justamente no governo Temer e Bolsonaro começam a aparecer medidas de contenção, de aprimoramento de processos, de melhoria. O orçamento até, inclusive, aumenta, né? De um prejuízo de 2,4 bi, sai para um orçamento aí de 3,8 bi. Então, por quê? A pergunta é, por que justamente no governo Lula e Dilma aumentam invasões? Por que justamente no governo Lula e Dilma nós temos os problemas com a terra, conforme apontado pelo TCU? Você teria respostas para essas sugestões que foram colocadas pelo Gani, Piperno? Muitas, porque, veja, primeiro que, repito, o Lula saiu do governo em 2010. Esse tipo de levantamento foi feito naquele período. Qual foi a defesa? Eu não ouvi, na época, 2011, 12, 13, 14, esse tipo de acusação. É obrigação do TCU. Se o TCU naquele momento não fez isso, ele fez sinal que ele fez mal o trabalho dele. No caso da Dilma, saiu então em 2016. Me parece também que... Agora, eu só quero dizer o seguinte, Jornal Folha de São Paulo e Portal UOL hoje revelaram mais uma vez uma história sobre a qual eu falo todo dia aqui, que é essa questão dessa lei, que é uma barbaridade aqui no estado de São Paulo para regularizar terras de grileiros. E aí o diretor executivo do ITESP, segundo a reportagem, teria inclusive orientado a esses supostos proprietários a agilizarem os pedidos. Por quê? Porque a matéria está no STF. E inclusive aparece lá uma cândida proprietária com uma fazenda avaliada em 20 milhões de reais e que agora então ela vai pagar 4
para poder ter essa posse definitiva. Ou seja, isso pode ser evitado agora. Então, que a CPI do MST também fique atenta a esse tipo de coisa, porque ontem o deputado Kataguiri falou que esse tipo de questão, se aparecer lá, vai ser também devidamente apurado. Para a gente arrematar esse debate aqui, Segre, você acha que a CPI do MST vai dar conta de abranger tudo isso? Somente não se o governo não quiser. Porque para mim a oposição não tem problema de ir atrás disso. Se está errado, o próprio deputado ontem falou, não temos problema. Se a oposição se o governo estiver de acordo, a oposição aceita. Então tomara que essa proposta do Piperno seja aceita, seria muito legal.